Graça e paz, meus amados irmãos que nos acompanham mais uma vez na nossa EBD Online. Hoje os irmãos percebem que a nossa configuração está um pouco diferente aqui. O irmão Samuel, que vocês estão acostumados a acompanhar aqui apresentando o canal, teve que passar por uma pequena cirurgia e por isso já fica aí o nosso melhores aqui de toda a equipe da TV IBS. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a nossa lição 5, cujo título é O Autor da Salvação, que acompanhará Hebreus capítulo 2, dos versículos 10 a 18. Hoje, para compor a nossa mesa, nós temos, claro, o irmão Igor Tiengo. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Amém. Nós temos também o professor Herty Júnior. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que seja um tempo proveitoso com a graça de Deus. Amém. E nós temos agora o sabatinado da aula 5, o professor Rafael. A graça e a paz, meus amados, é um prazer imenso estar aqui, fazendo parte desse projeto que é revolucionário, é edificante para a igreja, é transformador a gente buscar mais uma parte da seara, né? Então, muito obrigado mesmo pelo convite e vamos embora. Amém, perfeito, professor Rafael. Fica aqui também o nosso agradecimento especial aos irmãos que estão aqui nos bastidores, o irmão Irã e o irmão João Lucas. Assim sendo, já vamos dar início ao nosso momento. Eu gostaria de pedir de início para que o irmão Igor Tiengo ele faça a oração de abertura pela nossa EBD Online e aproveitando já faça aquela oração pela vida do irmão Samuel, né, que passou pela cirurgia. Amém. Senhor, muito obrigado por mais uma aula, obrigado por mais uma reunião, por mais um dia que estamos aqui, meu Deus, para meditar e pensar na Tua Palavra. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos revelou aquilo que nos guia, aquilo que nos leva em direção à cruz, em direção à salvação. Nós te agradecemos, meu Deus, por tão grande salvação. Nós te agradecemos por tão grande amor e misericórdia sobre as nossas vidas. E nesse momento, Pai, nós te pedimos também que o Senhor ilumine a mente de Hertz, de Rafael, Arthur e a minha também, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente proclamar as Tuas verdades, meu Pai. Te pedimos pelo professor Samuel, que ele tenha uma excelente recuperação para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, e que em breve ele esteja aqui conosco novamente, compondo essa mesa, para que nós possamos juntos caminhar rumo ao reino eterno. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos começar com o professor Herty Júnior fazendo a leitura da aula de hoje, Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 18. Pois não. O autor aos Hebreus diz assim, a partir do versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, meus irmãos. Que texto precioso, que texto precioso. Já passando a palavra para o irmão de hoje, o professor estará trazendo a explicação e explanação do texto, professor Rafael. Eu gostaria de já começar alertando o professor Rafael e trazendo a ideia de que esse texto ele está intimamente ligado com a aula anterior, certo? Hebreus capítulo 2, dos versículos 5 até o versículo 9. Gostaria que o professor Rafael já comentasse sobre essa ligação e, à medida que desejasse, já pudesse expor o texto. Show demais. Arthur, esse texto, ele de fato, ele está interligado com o texto da aula anterior.
não só interligado com o texto da aula anterior, quanto com todo o texto desde o capítulo 1, versículo 1. A gente vai ver durante o decorrer das aulas que o autor de Hebreus ele é muito claro, e a gente comentou isso em sala nesses últimos domingos, sobre o objetivo da carta em si, que é algo que é extremamente importante a gente ressaltar, para que fique claro o porquê que o autor está querendo falar sobre isso. É um dos pontos que a gente sempre tenta priorizar dentro da interpretação bíblica das aulas que a gente traz para a EBD, é justamente responder à pergunta que é o motivo pelo qual o autor está escrevendo aquilo, né? Porque a gente olha para um texto desse e a gente olha assim, meu Deus, o que é que ele está falando aqui, o que é que ele está querendo dizer, o porquê que ele escreveu isso, né? Então, o objetivo do autor, como os outros professores já passaram aqui falando, era justamente trazer um senso de aconselhamento e de ajuda para uma igreja que estava sendo perseguida, né, que estava passando por dificuldades e pela pressão dessa dificuldade buscava retornar aos antigos ensinamentos e deixar a causa de Cristo. Só que o que é mais interessante, e foi isso que eu frisei na aula de domingo que a gente teve, é o fato de como o autor ele vai trabalhar isso. Porque ele simplesmente fala sobre, olha, eu posso ajudar a igreja a passar pela perseguição e pela provação de forma tal, fazendo isso, orando e fazendo isso. Mas a ideia que o autor de Hebreus ele traz, que é preciosa demais, é fazer com que os irmãos eles retornem à pessoa de Cristo, para que por meio do conhecimento do ser de Cristo, de quem Cristo é, de quem é o nosso Senhor, a igreja de fato ela pudesse passar pela provação, né, pela perseguição. E isso é fantástico, porque quando a gente olha para Hebreus capítulo 1, versículo 1, e até o texto de hoje, Hebreus não está falando em nenhum momento sobre perseguição. A única missão que o autor tem é falar a respeito da pessoa de Cristo e ressaltar os aspectos do ser de Cristo. E, naturalmente, para a igreja que reconhece a voz do seu pastor, saber a respeito do ser de Deus, de quem é Deus, dos seus atributos, isso naturalmente faz com que ela se fortaleça, né, e ela passe pela perseguição e pelas provações de forma mais tranquila, vamos dizer assim, né? E o texto que a gente leu agora é mais um dos textos que vai ressaltar mais um dos aspectos da pessoa de Cristo. E, basicamente falando, a gente vai discutir um pouco mais aqui mais para frente, mas a missão do autor aqui agora é um pouco falar sobre o aspecto do propósito da pessoa de Jesus Cristo, apresentar os propósitos quanto à salvação, quanto à libertação do povo, quanto à sua encarnação, para que por meio do conhecimento disso, a igreja ela retorne à pessoa de Cristo e, consequentemente, ela se fortaleça e ela progrida na fé cristã por meio desse conhecimento. Acho que essa introdução ela vai dar um norte aí para a gente poder seguir no texto de Hebreus. Amém. É interessante que o professor Rafael falava que o autor aos Hebreus ele não tem uma preocupação agora de mostrar a perseguição. A preocupação dele não é mostrar vocês estão sofrendo isso, aquilo, outro. Eu me lembro de uma frase moderna que a gente costuma falar, não sei se os amados irmãos já viram, a gente encontra até algumas vezes em stories no Instagram, que é: Davi não precisou olhar para o tamanho de Golias, ou o tamanho do leão, ou o tamanho do urso que ele matou. Davi olhava para o tamanho do seu Senhor. E entendendo o tamanho do seu Senhor, a sua dificuldade, a sua perseguição, o seu problema, ele se mitigava, ele diminuía, não é isso, professor Hertz? É interessante que essa é a proposta do autor aos Hebreus, quando ele inicia nos 4 primeiros versículos. Ele apresenta os argumentos iniciais do autor nesses 4 primeiros versículos. Que argumentos são esses? De que Cristo deve ser o nosso norte, de que Cristo deve ser o centro das nossas vidas, porque tudo aquilo que o povo estava acostumado a simplesmente ouvir no Antigo Testamento, eles poderiam agora ver com os próprios olhos a imagem do Deus encarnado e, portanto, a plenitude de toda a revelação. Não no sentido qualitativo, porque a revelação em Cristo não é melhor do que a revelação verbal de Deus no Antigo Testamento. São as mesmas coisas, a escritura de todo jeito. Mas no sentido de completude da revelação. Em Cristo, tudo aquilo que o povo aguardava pela fé no Antigo Testamento, eles poderiam ver com os próprios olhos. É por isso que nós olhamos para Cristo agora e enxergamos que Cristo ele é o norte das nossas vidas e o norte da própria igreja. É interessante que o próprio versículo 10 já apresenta, no capítulo 2, essas características, né? Cristo como sendo o príncipe, o general, aquele que vai à frente, né, do exército, guerreando, desbravando, para que depois o exército possa passar tranquilamente por aquilo. Amém. Professor Igor, nós deveríamos começar perguntando ou deixamos o professor Rafael à vontade para expor o texto?
Bom, eu acho que a gente já pode começar a perguntar sobre... Antes da pergunta, na verdade, uma curiosidade que eu acho interessante é que, da mesma forma que o autor ele não se prende a falar sobre o autor da mensagem que ele cita, como, por exemplo, nos versículos anteriores, né, do versículo 6 ao 8, se não me falha a memória, ele cita o Salmo 8. Mas ele não se prende a dizer o salmo que Davi escreveu ou o salmo de Davi, ele não se prende a dizer o autor, porque para ele eu acredito que a mensagem é mais importante do que o próprio autor. E aqui no caso, eu vejo nessa parte, e já vai começar a pergunta a partir daqui, que o autor ele se preocupa mais em focar em quem é o autor da salvação, né? Quem é Cristo, do que a mensagem que salva em si. Por quê? A mensagem que salva ele já vai explicar mais para frente. Então agora ele se prende nas características do autor dessa mensagem. Por que você acha que o autor usa essa didática de primeiro explicar quem fez a mensagem, no caso quem proclamou a mensagem de salvação e quem é o autor dessa mensagem, e depois ele fala sobre a mensagem em si? Show. Essa pergunta é interessante e o próprio ensinamento do próprio Cristo eu acho que reflete aquilo que o autor de Hebreus faz aqui. Se a gente for olhar lá para 1 Pedro, também é uma carta que é conhecida por falar a respeito da perseguição e por aconselhar uma igreja perseguida. E Pedro ele inicia a carta de 1 Pedro da mesma forma que o autor de Hebreus escreve Hebreus. Ele não fala sobre perseguição, ele não fala sobre a situação da igreja, a única coisa que Pedro cita é que são os irmãos da Capadócia, da Ponto, Galácia, Ásia, Bitínia, da dispersão e pronto. E logo em seguida ele já inicia um tratado enorme sobre a salvação e sobre a pessoa de Jesus Cristo. E depois ele continua falando sobre como essa igreja é salva pelo precioso sangue de Cristo, como essa igreja é se tornada filho e fazem parte de um corpo. Então ele permanece falando sobre esses aspectos. E é interessante porque se nós voltarmos para o próprio Cristo, o ensinamento dele também é o mesmo. Porque no momento de dificuldade ali, de não saber o que é que vai acontecer após a morte, o próprio Cristo ele fala e ele cita aquele texto que todo mundo conhece, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. E a ideia de Cristo é justamente essa. Ele não trata propriamente a respeito de como os irmãos iam passar por aquilo, o que é que ia acontecer depois que ele subisse. Pelo contrário, ele reforça aquilo que ele já tinha lembrado aos apóstolos anteriormente. E eu acho que tanto o Pedro quanto o autor de Hebreus, eles captam essa mesma ideia da pessoa de Cristo, né? De reforçar aquilo que eles já ouviram antes, aquilo que já foi pregado, que eles precisam retomar a consciência para que eles prossigam a caminhar na fé. Amém. Eu gosto de, antes que o professor Rafael começasse, professor Hertz, uma exposição mais pormenorizada do texto, eu gostaria de utilizar um gancho do versículo 9 para o versículo 10, para que o irmão respondesse e aí já pudesse ficar à vontade para algumas considerações. No versículo 9, o autor termina dizendo que Cristo provaria a morte ou provou da morte no lugar de todo homem. Ao passo que no versículo 10 ele vai dizer que ao morrer por estes homens, Cristo trouxe muitos filhos à glória. Ou seja, Cristo então morreu por todos os homens, é uma ideia universalista, ou alguns filhos foram chamados? Eu gostaria que o irmão Rafael fizesse alguma consideração sobre esse link. Top demais. Quando eu estava me preparando para hoje, eu usei justamente o gancho do versículo 9, né, porque é a continuidade do texto, a gente não tem para onde correr, né? O versículo 9, ele é a chave para a gente começar a interpretação a partir do versículo 10. E é interessante essa pergunta porque ele de fato coloca, provaste a morte por todos os homens, e depois ele vai falar sobre alguns específicos como filhos, né? E a gente vai tratar sobre isso um pouquinho mais na frente. Eu vou segurar essa pergunta para a gente chegar lá depois do versículo 14, certo? Então, aqui no versículo 9, ele vai dizer o seguinte: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provaste a morte por todo homem. E o que é interessante aqui é que aparentemente o autor de Hebreus, ele vai dar continuidade no texto, imaginando como se um certo homem, durante a assembleia em que ele estivesse ministrando essa palavra, se levantasse e se perguntasse a seguinte coisa: como pode você no capítulo 1, versículo 1 em diante,
Você disse para nós que Cristo, que o próprio Jesus é superior aos anjos e ele é a revelação de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é coroado de honra e de majestade, e você diz que esse mesmo Deus, ele é acima dos anjos, e essa palavra ela deve ser tomada como apego para nós, e chega no versículo 9, você diz que ele foi entregue para o sofrimento de morte e que provou a morte por todo homem. E daí é justa a pergunta desse homem para o autor, porque ele se pergunta, meu Deus, como é que pode você falar para mim que ele é superior aos anjos e do nada você chega para mim para falar que ele provou a morte e ele precisou provar de sofrimento? E daí a chave para a gente chegar no versículo 6 é justamente responder essa pergunta. E aí é como se exatamente o autor de Hebreus estivesse respondendo a pergunta desse homem e ele vai falar, porque convinha que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação. Então aqui de modo geral, o autor está respondendo essa pergunta desse engraçado que se levantou na Assembleia para fazer. Exatamente, né? E aí ele vai responder o porquê, né? Porque no versículo 9 ele coloca como que Cristo precisou provar a morte por todo homem e etc. E o primeiro argumento que o autor vai utilizar, e novamente ressaltando um aspecto da pessoa de Cristo, é justamente o fato de que o próprio Deus, né, que ele vai se referir no início do versículo 10, ele se refere como aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ele está falando a respeito de Deus, né? Conduzindo muitos filhos à glória, ou seja, para que esses filhos desse Deus fossem conduzidos à glória, ele precisava entregar a Cristo para que ele fosse aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, certo? E a gente vai dar uma pausazinha aqui sobre a palavra aperfeiçoados, né? Porque pode se levantar novamente o mesmo homem e se perguntar, mas como pode ele falar a respeito de Cristo, que nós conhecemos como um ser perfeito, como sendo aquele que precisa ser aperfeiçoado? Né? E acho que Júnior vai poder me dar uma ajuda aqui no grego, né? Porque até onde eu estudei, principalmente com referência em Hendrickson, ele vai informar que a palavra aperfeiçoado aqui, na verdade, não significa diretamente a perfeição. A ideia é de que ele foi enviado para cumprir um objetivo em específico e esse objetivo foi concluído, né? Então, a ideia aqui é que para que Deus, né, conduzissem seus filhos à glória, conduzissem seus filhos à salvação, Cristo precisou cumprir o objetivo, né, que no caso é a cruz de Cristo, e daí, por meio dos seus sofrimentos, e é por isso que o autor fecha o versículo 10 falando que ele é o autor da salvação, né, pensando exatamente nisso, né, porque Cristo ele assinala a autorização, né, que de fato o objetivo da salvação ele foi concluído em Deus. Tem alguma intervenção, alguma pergunta aí? O que vocês acham? Citou essa questão do universalismo na aula com o professor Ricardo, se não me falha a memória, justamente porque a ideia que se tinha antigamente, que até hoje muitas pessoas acreditam, é que quando a Bíblia se refere a todos os homens, ela quer dizer que salvou a todos os homens. Só que é uma ideia bem bizarra, teologicamente pensando, porque imagina se Deus de fato, se Cristo de fato tivesse salvado exatamente a todos os homens. Imagina você ser salvo junto com um cara que nunca nem, sei lá, se dedicou a trabalhar em prol do reino de Deus, a estar na igreja em comunhão com o corpo de Cristo, a viver a palavra de Cristo, né? É bem estranho essa visão. E eu acho que é justamente isso que o autor tem tentado combater a partir do versículo 10, como o Rafael falou. É interessante porque, se você notar, esse capítulo ele faz referência específica à Trindade. Ele fala sobre o Espírito Santo no versículo 4, ele fala sobre Deus na aula que Rafa ministrou, a lição 3, né, do versículo 5 a 9, e ele fala sobre Jesus Cristo agora e o seu campo de atuação, o seu propósito a partir do versículo 10. Quando nós pensamos teologicamente nisso, nós precisamos diferenciar a aliança da graça e a aliança da redenção, né? O pacto da graça ou o pacto da redenção. O pacto da redenção é o propósito da Trindade em nos garantir a salvação. Mas por trás disso existe o pacto da graça, que é como a Trindade organizou-se de tal forma que a nossa justiça, que a justiça de Deus, nos fosse imputada. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender que nós não fomos os únicos a ser justificados diante de Deus.
O próprio Cristo, ele foi justificado diante de Deus. Por quê? Porque ele precisou, de fato, cumprir tudo aquilo que a lei requeria e que nós, humanos, não conseguiríamos cumprir. E somente Cristo pôde cumprir. Cumprindo toda a lei, na cruz, ele tornou-se justo diante de Deus. Ele foi justificado diante de Deus. Ele era justo diante do próprio Deus. É por isso que nós conseguimos falar agora do pacto da redenção. Porque à medida que a justiça de Deus foi imputada a Cristo, em Cristo a justiça de Deus foi imputada em nós. E é essa a perspectiva que ele fala aqui, né? O autor, o tema autor no grego, seria também traduzido por general. E o general é aquele que está à frente do exército conduzindo tudo. Então o que ele está dizendo é o seguinte: em Cristo sendo feito justiça, ele abriu o caminho para que nós tivéssemos a salvação através dele. Ele desbravou tudo aquilo que nós não poderíamos desbravar e ele tornou-se justiça por nós. É por isso que nós somos justos. A ideia de um general que abre o caminho para que os demais também passem, gostaria que o professor Rafael comentasse, porque aqui o texto também vai dizer que Cristo nos chama como que irmãos, nos chama de irmãos. Gostaria que o irmão comentasse um pouco sobre essa visão. Ele vai seguir justamente no versículo 11, né, dizendo que, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E é por isso que ele não se envergonha de chamar de irmãos, e ele vai citar o texto do Antigo Testamento, né, que abre justamente por meio desse caminho que o Júnior falou, trazendo a ideia de general, aquele que abre o caminho, né, que Júnior acabou de citar. E é interessante aqui justamente isso, porque ele vai dizer que tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E ele amarra justamente essa ideia de o autor da salvação, colocando como todos eles vêm de um propósito só. Tem um propósito que o Júnior falou da aliança, né? O propósito da salvação, que está em Cristo, né? Que reflete na igreja, que é a justificação, a redenção, todo esse propósito. E ele amarra dizendo que tanto o autor da salvação quanto aqueles que são santificados, os dois, eles provêm de um propósito só, que é justamente esse propósito da aliança da salvação como um todo, né? E é por isso que torna-se possível nós sermos chamados de irmãos juntamente com Cristo, que é o que ele vai tratar lá no versículo, na parte B do versículo 11, né? Versículo 12 e o versículo 13 também, finalizando, trazendo as citações do Antigo Testamento. Esse texto é interessante também, essa ideia de que Cristo nos chama de irmãos, a pessoa de Deus, o seu Filho Jesus Cristo, que nos chama de irmãos, porque recentemente, professor Igor, depois de uma das aulas da EBD, uma das adolescentes chegou para me questionar o seguinte: Arthur, as pessoas estão me perguntando, né? Amigos meus do colégio vêm me perguntar, se Deus é tão bom, por que ele criou anjos simplesmente para o adorar, para adorá-lo? Porque se Deus ele é tão bom, se ele é tão amoroso, porque ele nos criou para termos uma série de restrições e adorá-lo? Deus não seria então injusto ou narcisista por ter feito seres simplesmente para o adorar? E a gente tem agora um texto que diz que o próprio Deus, da pessoa de Jesus Cristo, não se vergonha de nos chamar de irmãos. Então a gente vê o que Deus faz por nós, não porque nós somos obrigados a adorá-lo, mas porque nós vemos aquelas coisas que ele tem feito, as pessoas que ele tem colocado no nosso meio, a igreja de Cristo, né, agindo em união, intercessão, como por exemplo, a gente fez aquela oração pelo professor Samuel no início, não porque nós somos obrigados a fazer, mas porque Deus ele é tão bondoso conosco que ele coloca irmãos como Samuel, por exemplo, para auxiliar no serviço, para ser mais que um amigo, né, para ser um irmão, e a gente poder chamar Cristo de irmão da mesma forma que a gente chama Samuel de irmão. Então a gente ora a Deus, claro, né? Pede em nome de Jesus, que é um nosso irmão, mas também é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas a gente tem esse convívio em que nós podemos chamar os outros de irmãos e conviver numa família, vamos dizer assim, né? Que é a família de Cristo, dentro do corpo de Cristo, adorando a Deus em espírito e em verdade, e não por obrigação. Então eu não vejo que Deus ele foi egoísta, ele foi egocêntrico, narcisista em ter essa criação só para adorá-lo. Até porque a gente sabe que tem pessoas que não adoram a Deus, adoram outras coisas. Então, se Deus criou as coisas só para adorar ele, por que ele deu essa liberdade então? Né? Perfeito. Esse propósito que tu falou, ele fecha justamente com o objetivo do autor de Hebreus, né? Como ele ressaltou aqui num aspecto, a doutrina de nós sermos colocados, somos feitos família de Deus, né? Ele falou sobre o autor da salvação e ele traz exatamente essa ideia, né? Quando nós reforçamos todos esses propósitos,
a gente consegue lembrar a respeito de como a igreja funciona, de como é que é a vida comum da igreja, a vida de oração em conjunto da igreja. E isso é fantástico. Eu acho que é por isso que é um dos motivos pelos quais os autores, né, e o próprio Jesus ensinou, ressaltar os aspectos da salvação, da graça, da pessoa de Deus, para que a igreja seja fortalecida nesse vínculo. Essa é uma das belezas, inclusive, da salvação, né? Como o autor estava falando aqui da justiça de Deus nos sendo imputadas, a perspectiva da salvação também nos faz pensar nesse sentimento de pertencer agora a uma grande família. Porque antes da salvação, assim como Deus tinha as piores imagens acerca da criação, porque a criação pecou e Deus, como sendo justo, ele precisaria punir agora. Então, ele só enxergava pessoas passíveis de condenação. Da mesma forma, os nossos olhos em direção a Deus também eram os piores possíveis. Por quê? Porque nós só conseguimos enxergar um Deus irado que a todo custo queria punir o povo. Só que diante da salvação, por meio do sofrimento de Cristo, e agora essa injustiça nos sendo imputada, essa visão muda totalmente. Deus não nos enxerga mais agora sedentos por justiça, mas ele nos enxerga como filhos. Da mesma forma, agora, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, não enxergamos mais um Deus irado que quer a todo custo nos punir, mas nós enxergamos um Pai. E entendendo agora essa relação, que só foi possível por causa da justiça de Cristo Jesus, nós conseguimos entender que pertencemos à família real. É por isso que, diante da salvação, nos é possível pertencer à igreja, nos sermos chamados de irmãos e desfrutar daquilo que a família celestial, que é o nosso povo agora, tem para nos oferecer enquanto salvação, enquanto bondade, enquanto graça, misericórdia. Uma coisa que é interessante a gente notar também, eu me lembrei agora num texto, eu não lembro exatamente onde está o texto, eu sei que é no livro de Reis, eu não lembro se é primeiro ou segundo aqui, se não me engano o profeta Eliseu, ele está caminhando e alguns jovens vêm zombar dele e Deus manda umas ursas para matar esses jovens. Aí a gente tem duas formas de enxergar esse texto. Uma é como alguns ateus que eu conheço perguntaram, esse Deus é tão bom que manda matar 42 jovens, que Deus bom é esse? Aí eu falei, mas presta atenção na outra perspectiva. Deus é tão bom que ele protegeu o profeta dele, porque o texto não diz o que esses jovens faziam, só diz zombavam. Mas não diz se zombavam verbalmente, fisicamente, às vezes agredindo o profeta, ou talvez até ameaças de morte, não sei. Mas Deus ele é tão bondoso com a gente, mesmo sem nós merecermos e mesmo sem nós precisarmos, vamos dizer assim, precisar que eu digo no sentido de que a gente não merece nada do que Deus faz, né? Mas mesmo com isso tudo, Deus ainda protegeu o seu profeta. Ou seja, Deus ainda age ao nosso favor, mesmo sem a gente merecer. Professor Rafael, vossa exposição. Aí a gente continua, mas eu fico imaginando que esse homem que fica perguntando ao meio da congregação seja tipo um Arthur da vida. E aí, tipo, ele volta novamente e ele interrompe a ministração, dessa vez agora para perguntar, a partir do versículo 14, né, foi onde nós paramos, a respeito da encarnação. Né? Ele começa a perguntar os motivos pelos quais foi necessário um próprio Deus encarnar para que se acontecesse esse processo de salvação que ele citou nos textos anteriores. E aí ele continua o texto dizendo: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E aqui é mais uma vez interessante, mais um aspecto da pessoa de Cristo e do propósito, né, do autor da salvação quanto à igreja. O autor questiona, né, e ele fala, olha, se aqueles que de fato são irmãos na carne, eles têm participação na carne e no sangue, ou seja, eles de fato têm um corpo físico, corre sangue e carne em suas veias, aí o autor ele coloca dizendo como que é necessário que Cristo também tenha isso, né, para que ele participe juntamente com os irmãos da vida na carne e no sangue, né, e tem um propósito em tudo isso, que ele vai ressaltar justamente no texto. Quer dizer, vamos reler o texto do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, isso ele está falando sobre a nossa situação carnal, certo? Como homens, nós somos homens iguais aqui, temos carne e sangue. Destes também ele, ou seja, a pessoa de Cristo, né, Cristo Jesus, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte,
a saber, o diabo. Então, um dos propósitos que o autor ele ressalta aqui, da encarnação de Cristo, e um dos propósitos do processo de salvação, é justamente para que Cristo encarnasse, para que tivesse participação, né, que fosse homem carnal, juntamente como nós somos, passasse por todos os aspectos de sofrimento de uma carne, como fome, sede, as dificuldades de um corpo físico, né? E por meio do seu provar na fé todos os dias, né? Ele foi tentado, a gente conhece as histórias, ele destruísse o diabo. E é interessante aqui essa palavra destruísse, porque algum Arthur da vida ele pode chegar e questionar novamente, né? Pode chegar e questionar como é que pode, né? Outros textos dizer para nós que o diabo ele participa e ele tem influência e tem poder para agir sobre a vida do ser humano e do crente, né? Como acontece em diversos outros textos, e aqui no texto de Hebreus ele chega para dizer que o diabo foi destruído. E a ideia aqui que Augusto Nicodemos ele coloca de forma muito clara, e eu particularmente concordo, é que a ideia de destruir é torná-lo inoperante, né? É fazer com que a sua ação ela não tenha mais eficácia ao ponto de destruir a vida do crente e colocá-lo completamente à parte da salvação. Né? Achei que não tivesse poder para mexer na vida do crente, vamos dizer assim. Poder para mexer, eu acredito que não seja tanta expressão. Eu acho que ele não tem poder para destruir aquilo que já foi colocado, entendeu? Exatamente. Acho que a ideia é essa, porque a gente vê em outras cenas das Escrituras ele mexendo de fato em pontos, mexendo em vidas financeiras, como acontece na vida de Jó, que é muito claro, vida familiar, e até o próprio Jó nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, é influenciado por isso, mas acontece que no final da história, Jó ele não é tirado, né, da família de Deus, digamos assim. Então a ideia, Arthur, do destruir é justamente torná-lo inoperante. Esse professor Rafael, ainda ia comentar do versículo 14 ou já ia seguir? Então vamos pro versículo 14. Não, eu falo versículo 14. Esse paralelo onde, através da morte de Cristo, ele destrói a morte, me lembra o livro que o irmão Igor... Que eu citei na minha aula, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Inclusive, eu citei que esse livro não tinha em português, né? Mas a editora Dois Dedos de Teologia, na Amazon, você que está em casa, e a recomendação aqui, que eu também vou comprar, eles estão lançando em 2 volumes. Se eu não me engano, tá R$45 cada um. A Morte da Morte na Morte de Cristo, de John Owen. É fantástico esse. Fenomenal. E aproveitando o gancho, como é então que na morte a morte pode ser destruída? Não parece algo contraditório que através da morte a morte seja destruída? Na morte? Professor Herty Júnior, me explique-nos essa contradição. Eu acredito que essa seja justamente a beleza daquilo que nos encanta quanto à salvação. O problema da morte era um problema sem solução até a vinda de Cristo, né? Em Cristo esse problema ele é vencido. Dentro dessa perspectiva, gregos, judeus, romanos, egípcios, todos quantos surgissem naquele período, eles sempre encontravam uma tentativa de driblar a própria morte. Só que em Cristo nós temos agora aquilo que nos garante a vida eterna, porque nele houve a possibilidade de vencer a morte. Aquilo que o apóstolo Paulo ele fala escrevendo aos Coríntios no capítulo 15. Né? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é como se fosse o ferrão de uma abelha ou de um maribondo. Algo pontiagudo que a todo momento está nos fustigando e nos machucando. Quando nós pensamos na morte e no problema que a morte pode nos trazer, é justamente esse aí, e o texto fala sobre isso. O versículo 14, de que por meio do diabo, através do pecado e na tentação, a morte entrou em Adão e isso nos trouxe como castigo eterno aquilo que nós não poderíamos mais ter como garantia, que seria a vida eterna. Por meio de Adão, a partir de agora, os homens padeciam pela morte. Mas em Cristo, nós temos agora a vida eterna, a perspectiva da vida eterna, porque enquanto a morte fustigava aqueles que eram humanos e não poderiam vencê-la, na morte ela não pôde fazer a mesma coisa em Cristo Jesus. Aquele aguilhão que a todo tempo nos incomodava, em Cristo Jesus isso não pôde acontecer. Por quê? Porque ele era o único plenamente capaz e completo para vencer essa perspectiva da morte. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque
nós estamos crendo em um Deus que não pôde vencer o maior problema da humanidade, mas ele venceu. E essa é a nossa esperança, né? Por isso que nós olhamos para Cristo como sendo central e a igreja continua sendo guiada, porque nele o maior problema já foi vencido. Pode dizer que supostamente a gente não tem mais problemas com a morte, né? Uma vez que isso acontece, que é justamente o que ele vai finalizar no versículo 15, né? Que vai ser justamente isso que o Júnior vai falar, ele vai trazer entre o versículo 14 e 15. E é top demais. Perfeito, amém. Meus irmãos, o papo é muito bom, mas o nosso tempo ele está a morrer, conforme o nosso tema até então, meus irmãos. Então, gostaria de pedir que o professor Rafael, ele trouxesse aí gastasse mais alguns minutos nesse finalzinho, mas já pudesse ir caminhando para a conclusão, para que nós possamos dar seguimento. Perfeito. A gente encerrou no versículo 15 e daí no versículo 16, 17 e 18, ele vai finalizar da seguinte forma. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Né? Ele está ressaltando novamente aqui a superioridade do ministério de Cristo em relação aos anjos, e falando como o propósito de Cristo ele foi entregue em especial para a igreja, para aqueles que descendem de Abraão e não para anjos. Né? E versículo 17 ele vai continuar dizendo, por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. O autor está justificando novamente a pergunta que o suposto rapaz fez lá no versículo 14, do porquê que era necessário Cristo encarnar. Né? E ele vai deixar muito claro, olha, era necessário para que ele passasse e padecesse por todas as coisas pelas quais aqueles que ele vai salvar também padecem. Né? Então, como eu falei, a parte da morte, os sentimentos de dor, de fome, de cansaço, enfim. E ele fecha dizendo, pois naquilo, no versículo 18, pois naquilo que mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Né? Ele fecha a ideia dizendo do porquê da encarnação. Né? Uma vez que, tendo passado por todas as tentações e as provações que a igreja passou, e tendo superado a isso, sendo poderoso a isso, ele também é poderoso para salvar a igreja nesse sentido. Beleza? É isso. Amém. Mais uma. Só uma população, né? Para pegar o gancho. É só para pegar o gancho ali, que senão eu esqueço. A cabeça meio... É interessante a gente ver isso em um versículo que tem lá em João 16:33, que Jesus diz, no mundo vocês passarão por aflições, mas têm de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, a gente vai passar por tentações, Cristo passou por tentações, no deserto principalmente. A gente vai passar por sofrimentos, Cristo passou por sofrimentos. A gente vai passar por dores, por problemas, e Cristo passou por tudo isso, mas ele venceu. Então, agora, nós podemos vencer isso não porque nós somos bons, mas porque ele, que é o nosso Salvador, venceu. Né? Amém. Professor S, alguma consideração final para encerrarmos? Não, eu tô... Não, então... Eu vou utilizar, Igor, professor Rafael, vou utilizar o professor Hertz hoje para que ele faça todo aquele mexão, né? Pedir o like, compartilhar, comentar, professor Hertz. Pronto, pessoal, nós estamos encerrando aqui hoje mais um TV BSCG. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. E aproveitando o ensejo, se você tiver dúvida, deixa nos comentários que os professores estarão respondendo nas próximas oportunidades. Beijão, fiquem com Deus. Quem não for inscrito, lembre também de se inscrever no nosso canal. Professor Igor? Então, se você está precisando de alguma oração específica, tem alguma coisa que você quer que nós oremos, a gente pode não orar aqui durante a gravação, mas deixe o seu pedido de oração nos comentários também. Se você está gostando, deixa aí no comentário, porque assim a gente consegue avaliar quem nos acompanha e a gente consegue também fazer com que nós aqui possamos interagir com vocês nessa questão, não só dos comentários, mas dos pedidos de oração, que com certeza a gente coloca no papel, coloca lá nos pedidos de oração da nossa igreja, que na terça-feira, às 7h30, a gente tem a reunião de oração, então é importante que você participe. Principalmente se você é membro da igreja, mas se você não é membro, se você está nos acompanhando aí de outros estados, outras regiões, outros países até, porque pelo que Samuel já viu, a gente tem audiência de outros países, então que a gente possa conhecer vocês, né? A gente já viu que tem bastante gente que está comentando lá, a tia de Arthur, minha mãe tem comentado bastante, mas é interessante que vocês participem.
E eu acredito que, nas minhas considerações finais, a gente já acabou resumindo tudo do assunto aqui. Então seria só esses recadinhos finais mesmo. Amém. Vamos encerrar, meus irmãos. Vou deixar um versículo para nosso encerramento e depois pedir para que o professor Rafael faça a oração final. Gosto de relembrar aquele versículo lá que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Este é também o motivo pelo qual nós fazemos isso. Nós fazemos o podcast para ele, nós fazemos o podcast por ele, e nós fazemos o podcast para que o nome dele seja exaltado e glorificado sobre todo outro nome. Professor Rafael, nos conduz em oração, por favor. Amém, vamos orar. Santo Deus, amado e bendito Pai, em primeiro lugar, Senhor Deus, queremos agradecer a lembrança que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos retorna à mente aquilo que o Senhor tem planejado para nós, para a Tua igreja, Senhor Deus, aquilo que Teu Filho fez em favor do Teu povo. Ó Pai, em todos os cantos do mundo há pessoas passando por dificuldades, problemas, às vezes pessoas dos nossos lados. E, Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra chegue até essas pessoas, que esse evangelho, Senhor Deus, alcance essas pessoas, para que por meio da pessoa de Jesus Cristo, Pai, que a expressão exata do seu ser, Deus, que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, Senhor Deus, essas pessoas sejam alcançadas, essas pressões sejam aliviadas, ó Deus, e que o Teu nome seja honrado acima de todas as coisas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aguardo vocês na próxima aula, meus irmãos. Show.